Então, boa tarde a todos. É um momento de grande alegria, de muita responsabilidade, né? Mas responsabilidade faz parte das tarefas de Joana, né? O que ela delega para todos nós. Então, vamos lá. É muito lindo perceber quando a colega que faz o evangelho antes de nós, no dia da palestra, ou o colega, né? Faz comentários acerca de situações que nós já temos na nossa palestra trabalhados. Então, eu vou comentar algumas coisas que a Valéria já comentou para vocês aqui, que inevitavelmente eu teria que comentar. Ela começou falando que hoje tinham dois motivos importantes, né, Valéria? Ela comentou pelo Dia do Gaúcho, né, e pelo aniversário de 28 anos da Casa do Caminho. Eu, nas minhas anotações para a palestra de hoje, anotei que teriam dois motivos importantes para estarmos aqui. E o primeiro deles é a nossa presença junto, a nossa busca, o nosso caminho de responsabilidade, de autoencontro e de amor para conosco mesmo. Porque quando nós viemos na casa espírita, ou em qualquer outro templo religioso que busque o aprimoramento do ser, nós estamos buscando o amor e o carinho para nós mesmos. E o nosso autodescobrimento, que é um dos ensinamentos de Joana. Então, esse é o primeiro motivo importante por estarmos aqui hoje. E o segundo é para comemorarmos, né? Comemorarmos os 28 anos dessa casa que nos acolhe e que acolheu tantas outras pessoas com tanto carinho, né? Eu sou uma trabalhadora nova, como a Valéria, mais ou menos ao mesmo tempo, né? Mas nós não sabemos o porquê estamos aqui, né? O porquê dos compromissos assumidos, os planejamentos na espiritualidade para estarmos nessas tarefas que assumimos hoje, né? Uma hora aqui, outro momento em outro setor, né? Cada um fazendo o que é possível, o que pode, o que o coração manda. Então, nós vamos começar conversando justamente sobre o que viemos fazer na Casa do Caminho, como que se formata uma casa espírita no plano espiritual. Na quarta-feira, o seu João começou comentando sobre todo um planejamento que existe, né, na espiritualidade para que uma casa espírita, uma sociedade espírita, seja então construída aqui no plano terreno, né? E nós vamos asseverar que, muito além dessa construção física sobre paredes, existe uma construção de um planejamento, uma construção energética, uma combinação, aonde vários trabalhadores vão se unindo por intuição, por desejos, por vontades, né? Por ideais e objetivos comuns. Então, há muitos anos atrás, lá em 1997, começou um grupo de estudo da doutrina, tá? Formado por vários estudiosos, que em uma casa, na casa de um deles, começaram, então, a estudar a doutrina espírita. Tá? Nesse grupo de trabalhadores, se ficou o comentário de quem seria, então, a mentora daqueles estudos, né? Que eles já denominaram aquele grupo de estudo como Casa do Caminho. Né? Porque se um grupo se forma, normalmente a gente coloca, né? Se é um grupo de WhatsApp, a gente coloca lá, vizinhos da quadra tal, né? A mesma coisa, o grupo de estudo, então, se denominou Casa do Caminho. E aí um trabalhador chamado João Jäger, né, durante o estudo, fez esse comentário, puxa, quem seria o mentor dos nossos estudos, né? O mentor ou a mentora dos nossos trabalhos, do nosso grupinho de estudo. E ele mesmo comentou, então, bom, quem sabe durante o sono, né, em sonho, alguém receba alguma inspiração sobre quem nos organiza, quem nos acompanha espiritualmente, né? Da espiritualidade para que os nossos estudos deem frutos.
Nessa mesma noite, então, a trabalhadora Lúcia de Freitas Reis acorda repentinamente durante o sono, né? E escuta de uma forma muito clara, né? E sem maneira de se duvidar, que a mentora da Casa do Caminho é Joana de Ângeles. Ao amanhecer, logo, ela já vai ligar para os outros colegas, então, para contar a novidade, tá? Que seria, então, Joana de Ângeles, a mentora da Casa do Caminho, que, naquele momento, era um pequeno grupo de estudo da doutrina. A casa foi se estabelecendo, se constituiu nas bases sólidas que estão hoje, com várias ampliações físicas, né? E lá em 2011, a dona Crislaine, né, nossa querida Crislaine, enquanto presidente da casa na ocasião, participou em Salvador, na Bahia, lá na Mansão de Caminho, de um encontro fraterno com o Divaldo. E numa oportunidade de perguntar pessoalmente a ele se realmente Joana era mentora da Casa do Caminho, em Viamão e tudo mais, o Divaldo comenta a ela para que ela anotasse em um papel e endereçasse a ele, que ele iria perguntar para a mentora oportunadamente, né? Dona Crislaine volta para as tarefas normais aqui em Viamão e uns dias após recebe uma carta, então, de Divaldo, e que diz assim, que eu vou ler para vocês. Cara irmã Crislaine, sempre em paz. Levei ao conhecimento da benfeitora Joana de Ângeles a sua interrogação, e ela respondeu o que transcrevo. Sou apenas uma cooperadora em nome de Jesus, nos trabalhos de nossa Sociedade Espírita Casa do Caminho. Jesus, este sim, é o guia, não apenas da sociedade, mas de todos nós. Rogo ao Senhor que nos inspire na desincumbência das tarefas abraçadas, sendo-lhe fiéis e à codificação kardeciana, da qual não nos devemos afastar sobre pretexto algum. Suplico ao Mestre que a todos abençoe. Joana de Ângeles. Segue Divaldo. Desse modo, aí tem a amiga a resposta ao que desejava saber. Muito fraternalmente, o servidor em Jesus, que a abraça, e aos demais confrades Divaldo Franco. Então, Joana diz a Divaldo que sim, é a mentora da Casa do Caminho, mas que roga a Jesus que ela consiga cumprir os compromissos prometidos na seara, né? Que Jesus é o nosso guia principal e que nós não devemos nos afastar por nada do caminho da doutrina espírita kardeciana, né? E aí, eu convido vocês para que nós pensemos um pouquinho mais sobre o significado desta frase, Casa do Caminho, desse nome, né? Casa do Caminho. Porque às vezes a gente se distrai ou não sabe da história. O que foi a Casa do Caminho? Casa do Caminho não é só o nome da nossa sociedade. Casa do Caminho foi um nome carinhoso dado pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos, a localidade onde eles começaram a se reunir após a crucificação do Cristo. Jesus, ele não tinha uma residência fixa, né? Ele vivia um pouco em cada cidade, um pouco em cada lugar, mas ele costumava ficar muito de paragem na casa de Pedro. Pedro morava fixamente num vilarejo chamado Cafarnaum. Alguns falam Cafarnaum, a gente nunca sabe muito bem como dizer, né? Mas era um vilarejo de pescadores, muito bem localizado, nas margens do mar de Genezaré, na Galileia. Então, tinham portos, muitos viajantes, muitas pessoas, e Jesus achava muito interessante ficar um pouco mais por ali, porque era caminho para outras regiões da Galileia. E nesta casa de Pedro, como Jesus começou a ficar muito conhecido, né,
pelos seus milagres, pelos seus ensinos, as suas palestras, as suas conversas nas margens do mar e dos lagos. Ele era muito procurado na casa de Pedro, justamente para conversas, para aconselhamentos, muito para curas, né? Então, nós podemos dizer que o primeiro início de um local organizado, aonde Jesus trabalhava e os cristãos, pode ter sido na casa de Pedro, né? Após a crucificação de Jesus, os apóstolos, né, eles tinham receio de conviver abertamente na sociedade, porque estavam todos sendo muito perseguidos. Então, nessas escondidas, eles começaram a se reunir num local próximo a Jerusalém, né? E em locais diferentes, depois começaram a se concentrar um pouco mais numa casa, e então foi neste local em Jerusalém que começaram a falar que aquele lugar aonde os apóstolos de Jesus se encontravam era a casa do caminho. Porque os apóstolos, eles eram muito conhecidos como os do caminho. Quem são aqueles? São seguidores do Cristo, são os do caminho, porque eles andavam muito no caminho pregando a boa nova, né? Então, a Casa do Caminho é esse local que originalmente os irmãos católicos dizem que foi a primeira igreja para os católicos, né? E, na verdade, para todos nós cristãos e espíritas, né? Teria sido mais organizada por Pedro, né? Mas não menos os outros apóstolos, porque todos constituíram o verdadeiro início, né, da divulgação da Boa Nova junto com Jesus. Tá? E aí eu vou comentar uma coisa muito linda, que estudando eu percebi nos textos, que Jesus acompanhou os apóstolos espiritualmente por 40 dias após a crucificação, para que eles não esmorecessem na sua fé, na sua força, na sua coragem, com a tarefa que Jesus designou para que eles seguissem pregando a boa nova. Então, a Casa do Caminho, fundada de uma maneira simples, porque era um lugar humilde, aonde se recebia qualquer um que ali fosse pedir uma ajuda, quer fosse num alimento, numa palavra, porque os apóstolos se reuniam para falar sobre Jesus e sobre a Boa Nova, sobre os ensinamentos, né? Eram deixadas pessoas para serem tratadas ali. Algumas moravam por um tempo naquele local, porque se abandonavam os leprosos naquela época, nas estradas, nos recantos, né? E principalmente na porta da Casa do Caminho, onde eram recolhidos e tratados com carinho, com amor, com dificuldades pelos apóstolos, né? Os apóstolos não eram perfeitos, não eram perfeitos. Eles se desentendiam entre si, eles duvidavam uns dos outros, eles não concordavam com tudo. Eles não eram cidadãos de uma perfeição ilibada, eles eram pessoas responsáveis, buscando a sua melhoria, a sua evolução, buscando acertar, buscando seguir os preceitos de Jesus. Né? E nesses apóstolos existiam outros cristãos, né? Vários outros cristãos. E uma dessas pessoas que seguia, então, esse grupo de apóstolos era Joana de Cusa. E aí, então, nós começamos a falar sobre a mentora da Casa do Caminho, Joana de Ângeles. Então, Joana de Ângeles é um nome espiritual, e nós vamos ver um pouquinho rapidamente sobre algumas encarnações dela. Então, a primeira foi Joana de Cusa, que foi uma mulher conhecida, que foi esposa de Herodes, que era um administrador do Império Romano lá na época de Jesus. Joana fica sabendo de Jesus por uma de suas servas, porque as famílias romanas tinham muitos servos naquela época, né? E Joana era uma mulher
muito amável, que tratava bem as outras pessoas que conviviam com ela e as servas da casa, conversava com elas nos aposentos, tinha uma intimidade fraterna com essas pessoas. E uma das servas, então, a levou até Jesus, porque essa serva sabia das suas aflições junto com o marido Herodes, que tinham grandes dificuldades familiares e de relacionamento. Jesus, então, acolheu Joana, e Joana se encantou com os preceitos de Jesus e seguiu como uma fiel cristã, tanto o seu casamento com Cusa, como o seu acompanhamento, mesmo que de longe em alguns momentos, ao apostolado dos amigos, né, seguindo Jesus. Joana, como era uma patrícia romana, tinha muitas posses, e muito na Casa do Caminho foi feito graças aos aportes financeiros de Joana de Cusa. Joana foi martirizada no circo romano com um filho, né, onde não quis negar Jesus. E é considerada hoje como a primeira apóstola feminina, digamos assim, após a crucificação do Cristo, né? Depois, nós temos Clara de Assis. Então, Joana de Ângeles reencarna novamente como Clara de Assis, uma filha de uma família cristã da região da Úmbria, na Itália, né, na cidade de Assis, a mesma cidade de São Francisco de Assis, né, Francisco de Assis, lá no ano de 1210, Idade Média ainda, né? E ela entra para a ordem que Francisco formou, para o mosteiro que Francisco formou, com a incumbência de organizar as mulheres, né? Porque naquela época os mosteiros eram exclusivamente masculinos, e Francisco, então, convida Clara para que organize as mulheres que desejassem seguir a ordem com os preceitos da humildade, da pobreza, e Clara, juntamente com sua irmã, em 1212, funda, então, oficialmente a Ordem das Clarissas. Depois nós encontramos Joana de Ângeles reencarnada como Juana Inês de la Cruz. Juana Inês nasceu num povoado de São Miguel Nefantla, na cidade do México, em 1651. É filha de um militar espanhol, é uma menina precoce, começa a ler aos 3 anos de idade, e aos 6 anos de idade começa a estudar numa biblioteca enorme que o seu avô possuía, porque ela era uma autodidata, e naquele período as meninas não iam para a escola, apenas os meninos, né? Então, ela começa a se interessar muito pelos estudos e vai aprendendo várias línguas durante a infância e a adolescência, lendo literaturas clássicas, aprendendo e estudando muito sobre teologia, se interessa muito sobre o cristianismo, né? E esses livros que Juana Inês tinha contato, então, o fazem entrar para um novo momento na sua vida. Já mais adulta, ela acaba se engajando em ordens monásticas, e na segunda ordem a que ela se organiza, ela fica conhecida como a monja da biblioteca, porque ela realmente era aquela pessoa erudita, tocava instrumentos musicais e lia muito. É desta época da reencarnação de Juana Inês de la Cruz que está a nossa, que partem as nossas reclamações, digamos assim, das obras difíceis de Joana de Ângeles, porque Joana é muito culta, né? E lá ela utiliza nas obras, muitas vezes, um estilo literário da época de Juana Inês. Tá? Divaldo já questionou Joana sobre suas obras, e ela comentou que, se as obras estão difíceis de serem lidas e estudadas, que nós devemos, então, estudar mais. Né? Que nós devemos usar o dicionário, nos dedicarmos a estudarmos mais. Tá? Ou seja, a responsabilidade é nossa, a parte dela, ela já o fez e continua fazendo, né?
Depois, então, nós temos Joana como Joana Angélica de Jesus, já reencarnada no Brasil, em Salvador, na Bahia, e Joana Angélica nasce numa família muito abastada de Salvador, e aos 21 anos ela deixa toda a condição financeira e de se tornar uma futura esposa, porque as mulheres eram já encaminhadas para formarem famílias, né? E vai ingressar no convento da Lapa, na congregação franciscana, justamente, né? Que ela escolhe porque ela era adepta da regra de Santa Clara, né? Certamente sentindo o chamado íntimo, intuitivo, né? Da sua antiga reencarnação como Clara de Assis, tá? E aí, então, Joana Angélica de Jesus acaba por se tornar mártir da independência do Brasil ao defender as irmãs do monastério de soldados portugueses que tentavam invadir, né, o local por época das guerras, dos conflitos da independência. E hoje, então, nós conhecemos como Joana de Ângeles, um espírito de escola, convidada por Jesus para auxiliar na codificação kardeciana. Então, Joana tem duas mensagens intituladas, nomeadas como um espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ela também é mentora da colônia espiritual Redenção, com Francisco de Assis no plano espiritual, mentora do médium Divaldo Franco, que partiu para o plano espiritual há poucos meses, não é? E junto com ele, então, escreve toda uma série de livros que nós intitulamos a série psicológica, com várias outras obras, tá? Também acompanha os trabalhos de Divaldo e o Centro Espírita Caminho da Redenção, toda a instituição da Mansão do Caminho, sempre sob orientação de Francisco de Assis. Tá? E agora, nós vamos, então, falar sobre a Joana e a nossa Casa do Caminho. O objetivo principal do trabalho da Joana é tornar o Espiritismo como aquela ligação da ciência e da psicologia, trazendo o Espiritismo para um posto de maior responsabilidade e de maior de levar para a ciência aquele cunho do amor, da moral, aquele cunho religioso, para humanizar um pouco mais a ciência. E aí nós vamos nos questionar, pois é, mas e Joana, que tem todos esses predicados, que teve toda uma construção na espiritualidade, nas outras reencarnações, o que Joana faz como mentora da nossa Casa do Caminho, tão pequena perto de outros feitos, lá em Viamão, no interior do Rio Grande do Sul? Não é verdade? O que a Valéria falou hoje mais cedo no Evangelho sobre os trabalhadores de última hora? Lá no item 3, a Valéria leu, né? Que os trabalhadores de última hora eram os espíritas e que junto deles estavam outros apóstolos e outros espíritos de escola, sempre acompanhando e presentes para que se fizesse, então, o trabalho da Boa Nova. Em nenhum momento Jesus, na Boa Nova, disse que alguém era menos importante e que não precisava da ajuda. Joana, então, aqui na Casa do Caminho, nos acompanha, assim como Jesus acompanhou os apóstolos após a sua partida por 40 dias. Um acompanhamento espiritual. É esse o papel de Joana na Casa do Caminho. Um acompanhamento espiritual. Não apenas nos intuindo qual é o melhor caminho, mas nos deixando livres para as escolhas
que nós fazemos aqui enquanto uma sociedade espírita, enquanto pessoas individuais, porque cada um de nós pensa de uma maneira e quer uma coisa diferente, não é verdade? Assim como os apóstolos, nós discordamos uns dos outros, não é verdade? Não pensamos igual, somos falíveis, não somos ainda seres sociais, ilibados e perfeitos. Nós precisamos ainda desse acompanhamento espiritual que Jesus deu para os apóstolos, que Joana fornece para nós. Precisamos o tempo inteiro, né? E aí, nós vamos comparar agora os ensinamentos que Joana nos passa nos seus livros variados com os trabalhos que nós executamos aqui na Casa do Caminho. E vocês vão ver uma semelhança enorme neles, que foi o motivo de mudar todo o enfoque da minha palestra. Então, eu vou ler alguns trechos aqui. Joana nos convida ao autodescobrimento e à vivência evangélica, ao comportamento lúcido, advindo do estudo e da prática da caridade. E aí essas fotos, o que nos mostra, né? Palestras, como esta que nós estamos aqui hoje, os grupos de estudo variados do ESG e outros grupos, os encontros de capacitação de trabalhadores que acontecem aqui na casa, em outras sociedades espíritas. Esse tipo de trabalho está dentro dos preceitos de Joana. Nós nos encaixamos nos preceitos dela? Acho que sim, né? Acho que nós estamos seguindo a tarefa direitinho. Nos estimula a pensar em torno das questões da convivência humana, com propostas e soluções para os desafios existenciais. A vida e os seus objetivos, as relações pessoais, os hábitos mentais, amadurecimento psicológico. E aí nós mostramos fotos da biblioteca, a Biblioteca Joana de Ângeles, né? Com tantos livros para nos instruir, que nós podemos comprar na livraria, retirar emprestado na biblioteca, aprender um pouquinho mais. A gente aprende pelos livros, pelas palestras, pelos canais do YouTube, do Instagram, as palestras de áudio, de vídeo, né? Pelos estudos do ESG, e estamos aprendendo a conviver com os outros e também aprendendo a conviver conosco, né? No autodescobrimento. Nos mostra que a caridade proporciona segurança social, respeito pela natureza em todas as suas expressões, motivação para uma vida engrandecida. E aí eu pedi aqui para pegar o copinho que a irmã Isabel trouxe, um copinho que tem uma degradação de 2 anos, né? Muito mais curta do que normalmente é um copo plástico. Isso é cuidar da ecologia, isso é cuidar da nossa natureza, né? Isso aqui é ter respeito por todas as expressões da natureza. Quando as meninas ajudam na limpeza da nossa casa, né? Está sempre asseada, limpa, cheirosa. Quando se cuida daquelas flores lindas na entrada da casa, né? Quando se cuida da grama, do pátio aqui tão lindo que a gente tem. Isso é consciência com a natureza. É caridade, né? Quando a gente vê aqui os ranchos distribuídos, quando a gente tem os lanches dos assistidos, né? As comidas tão gostosas lá da Inajara, da equipe da Martinica, que tem uma equipe lá na Martinica, né, gente? Que faz comidas deliciosas para a comunidade, né? E que é um braço da Casa do Caminho. Joana também está lá na Martinica, gente. Joana não está somente aqui dentro conosco. Joana vai para casa conosco todos os dias, quando a gente ora, quando a gente chora, quando a gente tem medo, quando a gente tem dúvida. E ela vai conosco para casa. Porque cada um de nós, trabalhadores ou estudantes, frequentadores ou assistidos, fazem parte dos tijolinhos que o seu João desenhou na quarta-feira ali no quadro.
fazem parte da casa, formatam a egrégora espiritual desta casa. Porque uma casa tem um planejamento na espiritualidade, mas ele pode não acontecer. Ele vai acontecer sob a responsabilidade de cada um dos fundadores e cada uma das pessoas que continua esse trabalho. Porque nós humanos, nós viemos e vamos embora. Nós passamos pela casa do caminho, muitas vezes vamos a outras casas. Trocamos de instituições religiosas, né? Então, nós somos a casa do caminho, nós formatamos a casa do caminho. Joana também nos ensina a caridade, que a caridade expressa como nenhuma outra lei do amor. É praticar a lei do amor. Quando a gente alcança um agasalho, quando a gente atende os moradores, os irmãos moradores de rua, né? Sem perguntar o porquê eles estão lá na rua. Nos atendimentos do Café Solidário, né? Joana conceitua o amor, fala em amor-terapia, reconhece e enfatiza a importância do uso de terapias psicológicas para libertar enfermidades e gerar o equilíbrio e a paz interior. Sim, nós devemos recorrer à ciência, né? Aos médicos, aos psicólogos, quando a gente precisa. Recorrer à fluidoterapia para nos ajudar no componente espiritual aqui na Casa Espírita. E aí a gente coloca fotos do grupo Saber Viver, que é puro amor. É amor-terapia pura, né? Com arte-terapia, com música, o coral da casa. Que coisa linda, gente. Nós fazemos tudo o que Joana preceitua aqui, intuitivamente, porque somos os trabalhadores da última hora. Aceitamos o desafio e entre trancos e barrancos a gente faz o que é possível. Nos convoca à conquista do eu espiritual, eterno, ensinando-nos a viver como um ser espiritual, já desde jovem, lá com as crianças no cantinho, com um grupo jovem agora em franco crescimento, tão lindo que está, né? Cheios de amor e confiança, beneficiando a nós e a todos que convivem conosco em sociedade. O foco, nos ensina o foco na renovação e na saúde psicológica, porque nós precisamos cuidar da nossa saúde psicológica, nos amando mais, pedindo perdão uns para os outros, perdoando, pedindo ajuda e aceitando ajuda também. Tendo sempre Jesus como modelo ideal de homem integral de todos os tempos. Sempre Jesus como modelo, como está ali na cartinha que Divaldo manda para a dona Crislaine. Jesus como modelo, seguindo sempre os preceitos da codificação kardeciana. Aqui as fotos do brechó solidário, né? Da equipe ali que faz os pães com tanto carinho, que são os pães que nós vamos levar hoje para casa. Nos ensina que a família representa a mais valiosa célula do organismo social, onde nos encontramos como espíritos necessitados de entendimento e intercâmbio de sentimentos e de experiências. E aí a foto da quarta-feira, tão linda, né? Somos uma família. A Casa do Caminho é uma família. Alguns fundaram, outros chegaram depois. Então, é com esse sentimento de gratidão e muita emoção que eu agradeço por ter sido tão bem recebida nessa casa. E conforme Joana nos diz, quem é grato, naturalmente abençoado pela felicidade, pela saúde, esparzindo as ondas de júbilo que envolvem, contaminando todos aqueles que lhe cercam. Está no livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles. E essa foto foi da nossa festa na quarta-feira, né? Todos juntos. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela paciência de me escutarem hoje, por estarem aqui para comemorar com todos nós, né?
Que venham mais 28 anos com Joana de Ângeles cuidando do nosso coração e que esse nosso coração esteja fortalecido pela fé, pela força, pela coragem e principalmente pela responsabilidade que nós assumimos nessa seara e pela gratidão com a vida que nós recebemos. Muito obrigada. Vamos comemorar? Que assim seja.